deixa IBD morrer. Oh não, 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 é o pão que alimenta, é a firme instrução. Não deixa IBD morrer, levante a sua mão pelo EBD. Meus amados irmãos, tudo na paz, tudo na bênção, vocês estão bem? Irmãos, hoje mais uma aula especial para professor da Escola Bíblica Dominical, em nosso curso de formação para professores, tá? A aula de hoje, irmãos, é sobre qual tema, como preparar um plano de aula. Eu tenho aqui para os irmãos aqui em mão, né? Irmãos para os irmãos aqui, um material nosso, de autoria nossa, tá? Um plano de aula, ele será a base para a nossa aula de hoje. Eu não vou aparecer aqui no vídeo, porque eu estou aqui gravando a tela do meu celular, tá bom? Vamos lá, papel em mão, e vamos começar a nossa aula de hoje em nome de Jesus. Nós temos aí muitos professores que não sabem como preparar o plano de aula. Não sabem como começar uma aula, como terminar uma aula, como se organizar durante a aula. Eu quero que você hoje aqui preparar, né, este plano de aula, tá bom? Esse material aqui em PDF, ele é meu e ele está na nossa plataforma Passinante, tá? Aqui embaixo do vídeo nosso aqui tá o link, tá? Na plataforma Assinante mensal ou trimestral, tá? Lá tem muito material para os irmãos bom, material bom mesmo, para o professor, né? Então esse aqui é um deles. Olha só, vamos lá aqui, ó. Vamos aqui. Primeira coisa, irmãos, primeira coisa. Tem que ter em mente, você tem que ter em mente qual o tempo que vai durar tua aula, tá? Ah, pastor, minha aula é de 50 minutos. Então prepara o plano de aula para a aula de 50 minutos, para que ela não venha extrapolar esse tempo, tá bom? Eu fiz um aqui para uma aula de 1 hora. A lição 3, né? Você coloca a lição, o tempo da lição. Aqui no caso é uma igreja fiel à pregação do Evangelho. O texto base é Atos 3, né? 11 a 19. E texto áureo é Atos 3, 12. Verdade prática: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. Vamos lá. Eu já tenho em mente qual é a minha aula, qual o tempo que vai ser minha aula, né? Depois disso aqui, eu tenho que ter em mente o que eu quero trazer para a classe, de acordo com a lição. Se eu sei que a lição vai tratar sobre a pregação do Evangelho, então minha aula vai ter objetivos focados nesse tema, pregação do Evangelho. Então eu vou pegar minha revista, vou ver quantos tópicos tem a revista. A lição, aqui nesse caso a lição 3, ela possui 3 tópicos. E cada um dos tópicos dela, né, tem um foco para poder eu abordar com a classe. Aí eu coloquei aqui, ó, por exemplo, né, a lição 3, eu tenho por objetivos, né, trabalhar nesta área, que é qual? Entender o que vai caracterizar uma pregação fiel às Escrituras. Segundo objetivo, reconhecer o papel do Espírito Santo na proclamação da mensagem. E terceiro objetivo, aplicar os princípios bíblicos da pregação na vida pessoal e no testemunho da igreja. Irmãos, aqui no caso, esses objetivos estão sendo trabalhados de acordo com a lição e com seus tópicos, tá? Por quê? Porque a lição 3 aqui em questão, ela tem o que por tópico? Tem por tópico 1, a igreja que prega as Escrituras. Opa, se o tópico 1 é esse, eu tenho que ter por objetivo entender o que vai caracterizar uma pregação fiel à Escritura. A lição 3 tem por tópico qual 2? A igreja que prega no poder do Espírito Santo. Então eu já sei que o tópico 2 vai ter esse objetivo: reconhecer o papel do Espírito Santo na proclamação da mensagem. E o tópico 3 tem por tema a igreja que prega a esperança vindoura. Então eu vou aplicar ela também, né, com outro objetivo, que é qual? Aplicar os princípios bíblicos da pregação na vida pessoal e testemunho da igreja. Depois que eu tenho em mãos o tema da aula, o tempo da aula, né? Depois que eu tenho em mãos o que eu vou ter na aula por objetivos, que eu tracei esse objetivo, no tópico 1 eu vou ter esse objetivo aqui, porque o tema é esse. No tópico 2, esse aqui porque o tema é esse. E no tópico 3, esse porque o tema é esse, tá? Aí eu irei passar para a lição. Introdução, entendeu? Durante 5 minutos, mãos breve. A introdução tem que ser profunda, porém breve.
Na introdução, eu vou ter o que, né? Iniciar a aula como? Cumprimentando os alunos e orando com a classe mais uma vez. Eu não sei como é na tua igreja, como é que ela funciona, né, liturgia, mas é bom. Depois de toda aquela reunião das classes, quando chegar na tua classe, faça com a classe uma outra oração breve, tá? Isso é muito importante. Depois disso aí, eu vou apresentar para a classe a verdade prática e o texto áureo. Orei com a classe, irmãos. Aí eu vou apresentar para a classe a verdade prática e o texto áureo. Tá? É importante, olha só, como é que a lição 3, ela tem por tema, né? Uma igreja fiel à pregação do evangelho. É bom iniciar tua classe com uma pergunta inicial. Eu botei aqui, o que é a pregação para você? Tá aqui, ó. O que é a pregação para você? É uma arte de falar ou um chamado espiritual? Entendeu? Na introdução, em 5 minutos. Espera a classe responder. Irmão, de acordo com tua lição, aprenda a tirar um gancho, um quebra-gelo, para poder, né, iniciar a tua aula. Ah, pastor, minha aula aqui é sobre discípulo, então cria um gancho. Irmãos, será que realmente ainda hoje é discípulo como antigamente? Para você o que é ser um discípulo, entendeu? É por aí vai, tá? Então, depois que eu, em 5 minutos, acolho a classe, eu reúno com a classe, eu oro com a classe, eu vou iniciar minha aula, eu vou ter que ter, irmãos, aqui, que a aula, ela vai ter 30 minutos de explanação. Como assim? Vamos ver aqui, ó só. Estruture a aula, aqui, ó, em 3 tópicos. Tá aqui. Estruture a aula em 3 tópicos e subtópico da lição. A lição 3, ela tem por tópico 1 a igreja que prega a escritura. Eu no tópico 1 vou tentar trabalhar com ele em 10 minutos ou 15. Então é você que vai ditar o teu tempo de aula com organização. Isso aqui é só um exemplo, tá? Eu botei aqui em 10 minutos cada tópico. É só um exemplo, tá bom? Mas você pode também trabalhar um pouco maior no tempo, que não venha roubar o tempo do TBD. Porque muito professor vai entrar para dar aula, ele não tem em mente o tempo que vai gastar com a aula. Entendeu? Aí ele começa a falar coisa que não convém, porque ele perde o tempo da aula. Agora quando o professor chega na classe organizado para poder ministrar uma boa aula, ele vai ter em mente o tempo que ele vai trabalhar. 10 minutos um tópico, pode ser 15, entendeu? Pode ser 5 por subtópico, depende do professor e da IBD, tá? Que é um exemplo aqui, ó. O tópico 1, eu vou trabalhar com ele em 10 minutos, por exemplo, tá? Por quê? Porque a parte A tem por tema Escrituras revelam Deus. Aí eu destaque Pedro, como Pedro usou o Testamento, né? Abraão, Moisés e os profetas na pregação. Ou seja, eu pegarei todo o tópico e eu vou estruturar ele em subtópicos, de acordo com a revista. Para poder, irmãos, eu preparar um bom plano de aula, mais uma vez, eu tenho de conhecer o assunto que eu vou ensinar. Certo? Não adianta eu querer trabalhar com a classe de EBD se eu não tenho um domínio do assunto. Não adianta, irmãos, mais uma vez, esse material aqui, ele faz parte do nosso plano para assinantes e nossa plataforma de EBD. Lá tem muito material bom, irmãos, tá? Vá lá e assine, que é coisa boa e barato. Está aqui embaixo aqui do vídeo, tem um link com nossos materiais, tá bom? Vamos lá, prosseguindo. Assim, irmãos, que eu estruturo todo um tópico. É bom você, né, preparar o plano de aula com um papel ou no computador, no Word, entendeu? Tu vai escrever no tópico 1, tem por tema isso, ele tem a parte A, ele tem parte B, ele tem parte C, ou tem até a parte D, não sei como é que é a sua lição na sua classe, tá? Mas trabalhe com um tema, dentro do tema do tópico da lição, entendeu? Estruture com um tempo estipulado, que não venha sobrecarregar a classe, que você possa dominar esse tempo, porque a aula, meus irmãos, é domínio de tempo. Olha só a aula, tem que dominar conhecimento, tem que dominar tempo e dominar classe. Olha aqui no tópico 2, a mesma coisa que eu fiz no tópico 1. Preparei também 10 minutinhos para o tópico 2, tá? É curto? É, porque é só um exemplo, irmãos, tá bom? É só um exemplo, tá ok? Vamos lá.
No tópico 2, né, mais 10 minutos. Ou seja, aqui, ó, nessas partes dos tópicos aqui, dos tópicos, eu fiz uma explanação da lição em 30 minutos. Tá aqui, ó. A lição vai ser explanada em meia hora, 30 minutos. Porque são 3 tópicos e em cada tópico 10 minutos, tá? Aí depois que eu faço isso aqui, eu parto, né? Aqui no caso, na minha aula, eu gosto de dar para os irmãos, no meio da aula, uma parte diferencial, né, de curiosidade bíblica ou cultural. Entendeu? Então, para esse tempo aqui, eu coloquei 2 minutos. Tá? 2 minutos. Como é que é, irmãos, aqui a organização, né? Como eu preparei um tempo para a parte especial de uma curiosidade cultural de 2 minutos, então eu tirei do tópico 3, 2 minutos, ficou só 8. Por quê? Isso é organização. É domínio de tempo. Então não adianta você querer dar aula se não conseguir se organizar até o seu tempo. Tá? O tempo é de grande importância, irmãos. Saber organizar um tempo de aula de grande importância. O professor, ele tem que ter domínio do tempo de aula, irmãos. Por isso que é bom você preparar o plano de aula. Pastor, não sei como fazer plano de aula. Nós estamos aqui toda semana na plataforma da EBD Online para assinante, toda semana plano de aula organizado. É muito material, plano de aula, tem banners, tem subsídios, tem muita coisa boa, tá? Então, para você mastigadinho aqui, entendeu? Depois que eu prego o plano de aula, que eu preparo todo o plano de aula, também seria interessante, olha só, se o plano de aula é para 1 hora, tá aqui, ó, um exemplo, tá aí para 1 hora, dentro dessa 1 hora de aula, eu tenho que ter domínio, né? Entender que a minha lição é em 30 minutos, mas também não é só aplicar a lição. Seria interessante você ter também em mente dinâmicas, tá? Então, dentro dessa 1 hora aqui que eu preparei, eu separei 30 minutos para a lição, por exemplo, mais 10 minutos para poder aplicar para a classe uma dinâmica de classe. Aqui no caso, né, os pregadores de Atos, porque a lição é qual tema? A lição é qual tema? Uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Então, todo o meu plano de aula é com base na lição. Mais uma vez, tá? Eu não posso ter uma lição que fale de apóstolos e eu querer dar uma aula que vai falar de vamos supor, de Pentecostes. Tem a ver? Tem, mas o tema é apóstolos. Então eu não posso pegar uma lição que fala uma coisa e eu querer preparar um plano para outra coisa. Isso aqui é um plano para a tua aula, irmãos, tá? E a dinâmica é qual? Pregadores de Atos. Então é bom você também, professor, ter em mãos uma boa dinâmica. Porque a dinâmica, além dela ajudar o aluno a entender melhor o assunto, a dinâmica, ela vai quebrar um gelo no meio da aula. Vai trazer uma visão para o aluno diferenciada, tá? Então, preparei o plano de aula para 1 hora. Eu vou separar o tempo por tópico, separar um tempo para a dinâmica, separar um tempo para, se for aqui no meu caso, né? Para uma parte especial de cultura bíblica, entendeu? Quando tudo, irmãos, fica bem organizadinho, com o tempo bem dividido, o tempo bem organizado, a aula vai fluir, a aula vai andar, tá? A aula vai caminhar. Vamos lá, irmãos, depois que eu preparei todo o plano de aula direitinho, né? A lição, o tempo da lição, o tempo da dinâmica, o tempo da introdução, porque é importante eu saber começar, tá? Tá aqui, ó. Eu saber começar, eu ter os meus objetivos bem claros em mente, no papel escrito. Não chegue na classe sem objetivos. Não chegue na classe vagueando. Tenha em mãos os teus objetivos de acordo com a lição, tá? Aí a introdução, 5 minutos. Eu vou aplicar a lição em meia hora. Ah, pastor, a minha lição aplicar ela são 3 tópicos, mas são bem mastigados. Vai ser em 40 minutos. Então divide os 3 tópicos por 40 minutos. Você conhece a tua classe, bom, então aplique o tempo de acordo com a tua classe, tá? E com a tua igreja. Aí para fechar,
O que é muito importante, irmãos, a conclusão, a aplicação e encerrar a aula. Eu preparei um plano de aula para 1 hora aqui, tá? Para 1 hora. A conclusão. Você vai reforçar os 3 pilares principais da lição. Ok? Cada tópico tem um sentido, irmãos. O professor tem que entender, tem que saber a interpretar texto. Entender o que o texto quer me dizer, aonde o texto quer me levar e o porquê daquele texto. Então ele tem um sentido. E esses 3 pilares aqui eu fiz baseados com os 3 tópicos da lição. Tá bom? Então, é sempre bom encerrar a tua aula na conclusão de 10 minutos, 5 minutos, encerrar a tua aula com perguntas que leve o aluno a uma resposta. É de grande importância, né, você concluir a lição com perguntas de reflexão, para que o aluno possa, né, sair da classe com a lição bem mastigada e entendida, irmãos, tá? Então, temos que aprender a ter início, a ter meio e ter fim. Por isso que é importante termos em mãos um bom plano de aula. Preparar um bom... O nome, plano para a aula. Plano de aula, irmãos. É por plano de aula que eu vou traçar minhas metas para minha aula da semana. O tempo que eu vou dar aula, entendeu? Como é que eu vou dar aula? Então, tudo isso aí é trabalhado com o plano de aula. Uma boa organização, professor entender bem o texto, compreender bem o texto, para não chegar na classe falando besteira, tá? Então tá aqui, um plano de aula bem elaborado, bem mastigado, bem aplicado, irmãos, tá? Então é muito importante o professor ele ter preparo, não somente espiritual teológico, mas também pedagógico, para ter uma aula por excelência, irmãos, tá bom? Uma aula por excelência, tá?